Primeiramente eu quero que tu abra a tua Bíblia no livro de Jeremias. É uma campanha, o quinto elo, né, pastor? Aleluia. E a campanha no livro de Jeremias 33:3, né? É a palavra da campanha. Glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Só um versículo eu vou ler aqui, ó. Em Jeremias 33:3. Deus tem algo para falar contigo nesta noite. Amém. A Bíblia fala assim que Deus, o Espírito de Deus, ele manifesta através dos louvores, irmão. O louvor traz a presença de Deus para a igreja, mas é a palavra de Deus que cura, que liberta e que salva. Ou seja, nós já ouvimos o louvor, nós já ouvimos o testemunho, Deus já falou, o Espírito de Deus está na casa, Deus manifesta no meio do povo. Agora é hora de você ser alimentado pela santa palavra de Deus. Amém. A palavra fala assim: invoca-me-ei e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia, Jesus. Essa é a campanha, irmão, né? Eu quero que tu abra agora no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 e diante. Aleluia. A palavra da campanha é: invoca-me, eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Agora eu quero que tu abra no livro de Lucas 18. Eu falei versículo 35, mas eu quero que tu abra no versículo 38 em diante. Aleluia, meu Deus. Viu? Amém? Acharam? Amém. Lucas 18, 38. Amém. A palavra fala assim: então ele clamou. Então ele fez o quê? Clamou. Então ele clamou, né? A campanha fala o quê? Clama-me-ei, né? Glórias a Deus, aleluia. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu Deus. Amém? Amém. Só esse versículo. Pode se sentar dando uma linda salva de palma ao Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar um pouco primeiro, né, sobre Jeremias, a campanha. Depois nós vamos meditar um pouco lá em Lucas 18:38, onde a Bíblia fala que ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. No livro de Jeremias, irmão, eu quero falar um pouco do contexto antes. O profeta Jeremias foi um profeta levantado numa época difícil para Israel. O profeta Jeremias foi levantado numa época em que o povo que não tinha profeta de Deus, onde estava muito tempo sem Deus falar com a igreja, com o povo. Porque ali os reis levantou profetas que eram profetas que só falava aquilo que agradava ao homem, ao rei. Levantava profetas que só falava aquilo que enchia o ego do homem. Mas Deus precisava falar com o povo. Deus precisava exortar o povo. Deus precisava falar para o povo aquilo que Deus queria. E não existia um profeta de Deus naquela época. Deus precisava falar com o povo: não está certo, está errado, o jeito que vocês estão fazendo, eu não estou se agradando. Mas aí os profetas, que era profeta levantado pelos reis, só falava a palavra que agradava ao rei. E aí agora a Bíblia fala que Deus levanta Jeremias só para ser boca de Deus. Porque profetizar, irmão, que Deus vai dar casa, que Deus vai abençoar, que Deus vai dar carro. Aleluia. Isso é fácil, irmão. Agora na hora de falar aquilo que Deus está mandando, se conserta, porque senão
Deus não está no negócio, aí é difícil. E Deus precisava de um profeta que exortasse o povo. O povo estava desviado naquela época. O povo não queria ouvir a voz de Deus. E o que eu acho interessante, evangelista Carlão, pastor Antônio, pastor Renato, Aleluia. que Jeremias, ele era filho de sacerdote. É, Deus. Então ele sendo filho de sacerdote, na realidade ele tinha que ser sacerdote. Ele era filho de sacerdote. A Bíblia fala que ele era filho de um sacerdote, né? E ser sacerdote naquela época era bom. Ser sacerdote era bom. Agora difícil era ser profeta.